É só para lá, é só para lá. Deu para escutar? Espero que tenha dado para escutar. Mas, voltando, a gente está fechando o livro de Bereshit hoje com a Parashá Vayehi, e está fechando junto o ano, então, para todo mundo, vamos dar um Shana Tová de ano civil, né? E hoje quem vai fazer a apresentação é a Ana Luísa Balaciano, que é ativista da ARE, está sempre conosco. Ela é responsável pelo diálogo, pelo Comitê de Diálogo Interreligioso, faz essa ponte com todas as outras instituições religiosas no Rio, e faz isso muito bem e ativamente, e toda semana, né? Toda semana tem um evento e tem é, uma troca de informações, e ela traz uma turma de outras religiões para cá e vai também. Então, ela é muito ativa nessa área e também presente em todos os outros eventos. Então, obrigada. Bom dia a todos. Primeiro, dizer que essa coordenação, né, do diálogo interreligioso, com o Sérgio, né, com o Rabino Sérgio sempre presente, a gente caminha junto. Agradeço primeiro ao Vitor, né, o convite, espero que possa trazer reflexões para o nosso estar no mundo atual. Caso falhe a minha voz, peço desculpa porque estou saindo de uma crise alérgica. Hoje, ao terminarmos o estudo do primeiro livro da Torá, tempo que ainda dura, aprisionados sem paradeiros, reféns do Hamas. Dedico esse estudo a Israel, às famílias enlutadas, às vítimas de toda sorte de barbárie e terror, aos soldados que bravamente estão na frente de combate, à população que não mede esforços para acolher, confortar, abraçar, agir, perdoar, se solidarizar uns com os outros. Agonia dos momentos finais, despedidas, mortes, corpos transportados, memórias de tantos, famílias reunidas, amigos desconhecidos que se fazem presentes, responsabilidades compartilhadas é o que nos aproxima da Parashá Vayehi. Dedico também ao primo Félix, que luta bravamente dia a dia por viver e sentir na família, em especial nos netos, sua árvore da vida, da continuidade dos valores judaicos que herdou de seus pais e avós. Ao estudar a Parashá, muito me conectei com sua história. Agora vamos iniciar a Parashá, o estudo da Parashá, algumas reflexões. A Parashá Vayehi, porção final do primeiro livro da Torá, descreve as últimas ações do Jacó, antes de sua morte. Vayehi significa e viveu. E abro aqui também um parênteses. Nós reiniciamos a leitura da Torá em Simchat Torá, que coincidiu com o dia 7 de outubro. Hoje nós estamos no último, né, no último estudo do primeiro livro e ainda temos reféns sem sabermos os paradeiros e tudo mais. Então, eu acho que é o momento também da gente refletir esse tempo todo, né, dessa leitura e o tempo que nós estamos com esses reféns sem saber onde eles estão e o paradeiro deles. E que esperamos que eles possam retornar às suas casas. Como eu estava iniciando, né, Vayehi significa e viveu. Jacó, né, ele faz com que José jure que vai o enterrar na terra de Israel. E vai então aos dois filhos, né, José chama os dois filhos, né, o Menaxê e Efraim, que o Jacó faz uma bênção especial para eles, e essa bênção é a bênção que, às sextas-feiras, né, no Kabbalat Shabbat, o Rabino Sérgio, sempre quando começa a bênção, ele fala a Efraim e Menaxê. Então, é uma bênção extremamente importante e significativa. Esse momento que Jacob, quando ele morre, né, aos 144 anos, e ele pede para que seja enterrado em Israel, que retorne a
a Israel. E ele pede que o filho, né, que o José, faça um juramento de que vai enterrar lá. Então, uma das reflexões desse momento que eu coloco é qual a importância que é dada ao local e ao ritual do sepultamento, né? É um momento difícil, um momento complexo e que muitas das vezes a gente vê histórias de famílias nesse momento de extrema delicadeza, complexidade e dor, como onde enterrar, como enterrar. E mesmo antes desse momento, né, faz parte da nossa tradição já se pensar no local que se vai né, fazer o sepultamento das pessoas, né, e geralmente nesse momento se pensa e se recorda dos outros familiares e tudo mais. Então, eu acho que essa paraxá, ela nos mostra muito esses momentos finais e esse momento, esse ritual de enterrar. E, e como é que se diz? E também pensar que esse momento, fazendo parte do ciclo da vida, né, do fechamento, vamos dizer assim, do ciclo da vida, como muitas pessoas, às vezes, para nós parece que estão distantes, né, das tradições, mas que neste momento solicitam às famílias que façam o ritual e o sepultamento dentro das tradições. Isso é uma experiência que eu acho que alguns de nós já podem ter passado por isso, eu acho que faz parte também dessa reflexão. E a ideia, né, de quando você está numa idade já bem avançada e nesse momento delicado, você pensa em deixar a vida organizada, de querer programar o futuro para os seus filhos, mesmo sendo adultos e tudo, você achar que não, tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e pensar, não, como é que vai ser a vida sem eu estar aqui? Então, essa ideia que a gente tem de que a gente, mesmo não estando aqui, a gente pode ainda pensar em projetos, né, para frente mesmo que a gente não vá estar realizando, mas pensar em como seria, em como a gente até, de certo modo, às vezes a gente até, pelo que se observa às vezes, a pessoa tenta até, às vezes, ditar, né, algumas normas, não, faz isso ou faz aquilo. Então, é uma reflexão que eu acho interessante da gente pensar nessa paraxá. E quando Jacó morreu, né, e voltaram para o Egito, os irmãos ficaram temerosos, né, achando que o José fosse fazer vingança com ele por tudo que eles fizeram, né, com ele, de ele ter ido para o Egito e aquela história toda. Então, um outro tema que eu acho importante a gente colocar aqui é a questão da vingança ou perdão. Estamos preparados para perdoar ou mais para nos vingarmos do acontecido, né, do que fazem conosco? E agora, retornando mais detalhadamente a Paraxá, por que Jacó prioriza a bênção para os seus netos, né? No caso, os filhos de José? É, alguns pensamentos que eu trago aqui é se pensar que os netos, né, mais do que talvez os filhos, possa se pensar que eles representam o nosso legado, né? Porque os filhos, quer dizer, eu não tenho netos ainda, mas os filhos, já poderia até ter pela idade dos filhos e tudo mais. Mas os filhos, a gente, vamos dizer assim, de certo modo, a gente traça um caminho, né? Mas a gente vai ver se o que a gente pensou ou o que a gente colocou, a gente vai colher nos filhos dos nossos filhos. Então, eu acho que essa bênção feita ao neto, ela traz esse ponto de reflexão. E também se pensar que esse neto era o neto que vivia distante, né? Que vivia num outro lugar, que vivia no Egito. Como é que é você viver num outro lugar, seja no exílio ou num deslugar? Né, outras reflexões. É, com esse final do livro de Bereshit, chegamos ao final de uma era, né? É o primeiro livro da Torá. Ele teve seu foco na criação do mundo, na humanidade e especialmente nas origens do povo judeu através da família dos patriarcas. É, e a partir do próximo livro, a família se tornará um povo, um povo. Os 12 filhos se tornarão 12 tribos. Então é importante a gente pensar que a gente sai, vamos dizer assim, do lado mais micro, né, da família, daquilo tudo, e você vai se tornar, cada família vai se tornar, cada tribo vai se tornar um povo. Importante pensar que nas 12, as duas foram dadas para os netos.
que são Efraim e Menaxé, e não dada para o José, né? Então, depois dessa era, nós teremos os chefes das tribos, mas nenhuma tomada, não com tamanha importância. A importância agora vai se dar para cada um dentro de cada tribo, cada um do grande povo, até os dias de hoje. Então, a responsabilidade vai passar a ser de todos, e não só dos grandes, né? Você não vai ter só figuras importantes ou emblemáticas ou patriarcas, como se fala, né? Não podemos deixar, a partir disso, a responsabilidade recair só em poucas pessoas. Como eu falei, o fim da era familiar e o início de uma era em que todos seremos parte deste povo. É, essa paraxá. Aí a questão que eu coloquei do perdão, né, ou da vingança. José, ele perdoa, ele dá o perdão, né? Ele diz que não vai se vingar, ele próprio fala isso para os seus irmãos. Então, o perdão ou a capacidade de perdoar merece aqui uma reflexão, não só para quem é perdoado, mas para quem perdoa. Será que somos capazes de perdoar? Para muitos, perdoar significa uma libertação, não nos aprisiona do possível mal que nos fizeram. Será que isso é possível nos dias de hoje? Uma reflexão que eu trago. O rabino Jonathan Sachs, ao discorrer sobre previsão e destino, ele observa que essa paraxá indica que o futuro não pode ser previsto, pois somos nós que construímos, com nossas ações, escolhas e ponderações. O futuro é aberto. Então, aí que é uma outra questão que eu trago para reflexão. Você não se pode prever o futuro e nem pensar que o futuro já está dado, né? Que seria um destino dado. Mas o futuro é construído por nós. Nós é que construímos esse futuro. Como nós construímos esse futuro? Com as nossas escolhas, com as questões que nos são postas. Então, esse futuro ele é construído dia a dia. E, como é que se diz? Dentro dos estudos biográficos, dos estudos de memória e tudo mais, se diz que o futuro é o momento seguinte, é o minuto seguinte. Então, o que a gente fez agora aqui, né? Atrás, a coisa de 2, 5 minutos atrás, já é passado. Então, quer dizer, se o futuro é o momento seguinte, o futuro é praticamente um presente. Então, nesse caminhar, eu acho que a gente pode aproximar essas reflexões, porque a todo instante nós estamos, querendo ou não, fazendo escolhas, né, nos conectando ou nos desconectando. Então, isso tudo faz, como é que se diz, caminharmos para o, o futuro, que é quase que um presente num tempo, num segundo logo após. E aí, nessa questão de que o destino não é dado e que nós construímos o nosso futuro, entra a ideia de se perceber por onde passa a nossa liberdade, tanto individual quanto coletiva. Se nós é que criamos o futuro, e nós temos a liberdade de criá-lo, mas nós temos também a responsabilidade, o futuro individual e o futuro coletivo. Então, a cada momento de liberdade, a gente tem um momento também de responsabilidade. E aí entram aqueles conceitos, né? Somos responsáveis uns pelos outros, a nossa liberdade começa onde termina a do outro. Então, são valores, ensinamentos que o judaísmo nos traz para a gente pensar nosso mundo atual e nossa percepção de mundo e nossa atitude diante do mundo em que vivemos, né? E, para terminando, eu trago aqui algumas reflexões. Há, portanto, uma diferença fundamental entre profecia e predição. A profecia, ela não oferece uma previsão, mas um aviso. Ela não se limita a dizer, isso vai acontecer. Mas sim, isso vai acontecer se você não mudar. Se você não mudar, né? Se você não escolher um caminho, não pensar, não vai mudar. Eu não posso dizer que vai acontecer isso e isso com você.
vai acontecer isso, isso. Se você ficar sentado, parado, engessado, isso vai acontecer. Mas se você construir, criar, né, é, isso pode ser modificado. E uma vez livres, somos responsáveis. Somos responsáveis por nossas escolhas. Somos livres justamente por sermos sujeitos pensantes, né? Porque a gente pensa, a gente analisa, a gente critica, às vezes a gente até toma decisões que a gente tem que voltar atrás. Não é porque a gente pensa que a gente toma sempre as decisões certas, nos momentos certos, né? Nós somos indivíduos que erramos, mas que podemos também, a todo instante, retornar e revisitar as nossas próprias questões. E muitas das vezes, eu acho que essa paraxá mostra, é como Jacó, né? No final da vida, no momento que você meio que você faz um balanço, não só do que você fez consigo mesmo, mas do que você fez com o mundo à sua volta, com os seus familiares, que a partir, né, sobretudo a figura central, né, do pai ou da mãe em relação aos irmãos, como é esse olhar seu para todos os seus filhos, se você age de maneira a ter uma predileção para um ou não para outro, ou a se preocupar mais com um ou mais com o outro, né? A gente verifica muito isso na Paraxá, inclusive quando ele fala, quando ele faz uma bênção especial para cada filho, ele coloca não só as características, né, que ele observa em cada filho, mas o que ele achava que cada filho deveria seguir. E ali eu acho que a gente toma a percepção de que somos todos diferentes, né? Se cada um ali criou se cada um ali criou né, uma tribo e deu origem ao povo, somos todos, quer dizer, viemos todos de uma mesma origem, né, vamos dizer assim, de uma mesma ascendência, né, de um mesmo pai, mas somos diferentes. Isso a gente vê na vida, na nossa vida mesmo, né? Quem tem mais de um filho sabe, mora na mesma casa, cria do mesmo jeito, e um é de um jeito e o outro é de outro jeito. A gente não pode achar que porque está todo mundo dentro do mesmo circuito, né, com as mesmas questões que você põe, que vai ser tudo igual, igual o robozinho. Não, são completamente, muitas das vezes são completamente diferentes uns dos outros. E a gente tem que ter essa sapiência, né, vamos dizer assim, de saber lidar com as diferenças já desde do próprio núcleo familiar. Eu acho que essa paraxá também nos remete a essas questões. Portanto, não acreditamos que o futuro está escrito. Não há destino que não possamos mudar, predição que não possamos desafiar. Não estamos predestinados a falhar ou pré-ordenar a ter sucesso. A vida é uma continuidade de escolhas e um retornar e um revisitar, como eu coloquei. Nossas, es- eh, Nós não prevemos o futuro, porque não fazemos o futuro. Por nossas escolhas, por nossa vontade, por nossa persistência e por nossa determinação em sobreviver sempre. Eu acho que isso é que a Paraxá também nos mostra, é a perseverança em querer sobreviver sempre. E não é que se tenha uma mesma identidade, porque os irmãos, por exemplo, foram mostrados que cada um tinha identidades, de certo modo, diferentes, mas eles tinham uma ancestralidade única. Isso é que os unia. Não era não era a ideia de que eles tinham como é que se diz? Eram todos com algum olhar, ou com alguma percepção próxima, mas o que os unia, sim, era a ancestralidade, no caso. Eu acho que isso também é o que nos une, e aí você parte né, do pacto que foi feito. Então, se a gente pensar nas nossas ancestralidades, a gente entende que somos diferentes tanto enquanto judeus e também tanto enquanto comunidade maior e tudo mais. E a gente tem que estar sempre eh, revendo as questões e pensando que o futuro está ao nosso, como é que se diz, faz parte de nós. Nós é que construímos, a gente não prevê nada. Até no evento que teve na palestra com a Pilar, uma pergunta que me chamou muita atenção foi que perguntaram para ela
que ela já estava prevendo o 7 de outubro, alguma questão assim. Ela falou, não, eu não estava prevendo. Eu analiso, quer dizer, aí você pode trazer, eu vivo questões que me faziam pensar que alguma coisa diferente poderia estar acontecendo. Então, quer dizer, não é você prever e ter olhares para o futuro, é você vivenciar e os caminhos que você vê, muitas das vezes, chegam a alguns lugares. Então, basicamente, eu acho que era isso que eu queria trazer aqui para vocês, de algumas reflexões. E obrigado. Obrigada, Ana Luísa. Recebeu palmas aqui da mesa. Muito obrigada pelo estudo longo, detalhado, cuidadoso. E vamos passar a palavra para quem quiser falar. Vê se o microfone Alô, está funcionando. tá funcionando? Esse, esse tá funcionando? Tá funcionando? Tá bom. O pessoal está ouvindo aí, quem está online? Está Não, ouvindo bem a gente? Podem responder? Estamos Acho que ouvindo Bia. sim. Oi, Clarinha, Tá está bom. ouvindo? Estou ouvindo bem. Pode falar, Bom, pode bom dia. continuar. Estamos ouvindo bem. André também. Bom dia para todo mundo que está participando com a gente virtualmente, mas muito próximo. Vamos lá. eu queria só agradecer a Ana. É tanta coisa, como se diz por aí, né? Mas eu quero voltar naquela parte do futuro, presente. Ainda não tinha tomado café, aí não consegui pegar. Me ajuda nessa. Isso é uma filosofia boa para falar, até em sala de aula. Gostei muito desse lance do. Futuro, passado, Vai, presente, de passado, novo. futuro. Não, a ideia judaica é que nós não podemos. O futuro depende das escolhas que nós fazemos. Você não prevê o futuro. O futuro faz parte das escolhas. E eu trouxe isso para questões de estudos acadêmicos que trabalham com memória, com ontem, hoje e o amanhã, entendendo que o futuro, como o ontem, não é um ontem de 500 anos atrás, o futuro também não é um futuro de 500 anos à frente. O futuro é um segundo depois, como o passado já é um segundo antes. Então, de certo modo, nesse nosso tempo aqui, a gente tem passado de um segundo atrás, este segundo que eu estou, e o segundo à frente. Então, mesmo sem você sentir, você convive. Os três estão aqui, né, ao mesmo Os tempo. três, Uhum. os três estão aqui. E você falou também uma palavra-chave nesses nossos dias de ano civil, né? Você falou a palavra balanço, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, faz pouquíssimo tempo isso, eu fazia uma lessons learned. Fazia, foi ontem, né? Tinha 15 anos ontem. E eu lembro que na minha época final de colégio, quase universidade, né? As meninas, pelo menos, nós tínhamos mania de fazer uma retrospectiva, que hoje eu chamo de lessons learned em gestão de projetos, né? Do que aconteceu, o que eu aprendi com isso, o que deu certo, o que deu errado, e principalmente planos para o ano que vem, né? E olha que a coincidência, entre aspas, que a gente está começando Shemot agora, né? Quer dizer, a gente está fechando o ciclo de Bereshit, que é pessoalmente, minha leitura favorita, minha parte da Torá que eu mais amo, e entrando em Êxodo, né? E a gente está finalizando aqui nosso ano civil. E eu gostei muito dessa ideia realmente de fazer o balanço, já que o balanço é do passado, mas se você não faz o balanço do passado, como é que você vai andar para frente? Vai continuar errando as mesmas coisas se você não fizer balanço, né? Você não aprendeu. Eu amei essa tua ideia do E uma outra balanço. questão que eu acho que dentro da própria palestra você pode colocar, é que a gente começa com a criação do mundo, né? Quer dizer, um nascimento. E a última, a gente termina, de certo modo, tratando da morte, né? Porque tem outros aspectos, mas a morte
Tanto se fala da morte, tanto de Jacó quanto de José. Raquel também. E de Raquel. Quer dizer, então, as mortes trabalham nesse final. Vamos passar aqui. Então, bom dia e também bom ano, né? Daqui a pouquinho. Essa questão do passado, futuro, etc., do tempo, a construção verbal dos tempos no hebraico bíblico difere muito do hebraico contemporâneo. O hebraico contemporâneo é aquele que a gente fala em Israel, ou vai aprendendo no nosso diálogo, que é uma revitalização mais recente do hebraico. Então, no hebraico contemporâneo, no hebraico falado, a gente tem o passado, o presente e o futuro, mas não existe o tempo contínuo. Por exemplo, eu disse, eu digo, eu direi, mas não tem em hebraico eu estou dizendo, ou terei dito, aquelas coisas que a gente sofreu, passado, pretérito do futuro. Pretérito do futuro é ótimo, né? Pretérito do futuro é ótimo. O futuro do... né? Enfim, não tem, como tem em português, até tem no inglês, também tem isso. Né? No hebraico, 3 pontos. Fiz, faço, farei. Acabou. É bem objetivo. No hebraico bíblico, ainda é outra maneira de construir. O hebraico bíblico tem o passado perfeito e o passado imperfeito. Quer dizer, não é perfeito no sentido de que foi tudo 100% maravilhoso, mas no sentido de que foi completado. Aquela intenção, aquele ato chegou a um fim. Né? Porque quando a gente até faz o balanço, a gente pensa quantos projetos, sonhos, desejos, iniciativas e quantas ficaram no meio do caminho. Faz parte da vida. Então, tem o passado que é completado, perfeito, e tem o passado que é imperfeito, no sentido que remete ao futuro. Que se é imperfeito e incompleto, que seja completado, pelo menos tentativamente, no tempo a por vir. Então, se a gente até pega muito dos verbos da Torá, não sei se vocês já repararam, mesmo quem sabe mais ou menos hebraico, tem sempre, parece muito, a gente vai ver isso no Paulo, vai edaber, vai edaber, vai edaber, vai edaber, vai edaber, né? E edaber em hebraico, no moderno, contemporâneo, ele falará. O vav, nesse caso, ele é um vav que ele transforma o passado, perdão, o futuro num tempo passado. Como é que é isso? É o passado que ficou incompleto que convida ao diálogo ainda ser trilhado no futuro. Se não ficou claro, não tem problema nenhum. Né? É muito complexo, mas é por isso que o judaísmo também é complexo. Até a própria dimensão linguística, que aparentemente é simples, porque carece de estruturas verbais, de tempos verbais, é complexa na sua filosofia. Uma filosofia que perpassa muito pela dimensão e concepção do tempo. E pegando ainda um pouquinho dessa concepção do tempo, né, a gente tem, na próprio início da Parashá, eu estou saindo um pouquinho, mas na próprio início da Parashá, que Vahi Yaakov, que viveu Jacó na terra do Egito por 17 anos. Tal como o tempo é muito relevante, toda a concepção linguística e filosófica judaica, também os números que refletem o tempo são relevantes. Quem consegue pensar o que 17 remete na vida de Jacó, na vida de Jacó? 17. Tilinta o quê? Qual o quê? Qual foi um dos primeiros, vamos ajudando aqui, qual foi um dos primeiros dramas, pesares, dores de Jacó? Do Yosef, do filho dele, né, que tinha desaparecido, era considerado como morto, etc. E quantos anos foram os anos que Yaakov
conviveu com José até que ele se tornasse uma pessoa dada como morta, ou né, desapareceu, mas foi considerada como morto. Qual foi o tempo de convivência de Jacó com José enquanto pai? Né? Pai no sentido de relacionamento. Se era bom pai ou mau, isso não vamos entrar nessa questão. Tá? Quanto tempo José tinha quando ele, pimba, se tornou missing? 17. 17 anos. 17. 17. Então, aqui, 17 anos era a idade que Yosef tinha. O relato bíblico da Torá, inclusive, começa com José, apresentando José com 17. E aqui José viveu 17 anos no Egito. Né? Então, tem um paralelo. Tem um paralelo, já que você falou da balança, né? Vocês falaram da balança, os 17 anos que ele teve com José, né, foram, na infância, adolescência, etc., de José, supostamente bons. Supostamente, que sempre tem suas, né, tormentos e dificuldades, mas foram anos de convívio. E aqui ele novamente ele duplicou os anos de convívio com José. Só que numa outra terra, num outro lugar geograficamente estabelecido. E aí a gente tem assim, o lugar geográfico é importante, mas o relevante é o convívio, é o estar juntos. Né? Então, então, é claro que não vamos também simplificar demais assim, o importante é estar junto num lugar completamente inóspito. Às vezes fica muito complicado, mas assim, o lugar ele pode ser tentativamente transformado através do vínculo. E aqui ele resgata esse vínculo, né? Então, isso é um dado bastante importante. Finalmente, aqui, uma última observação, pelo menos por hora, é que começa assim, Vaierri. O Vaierri, né, voltando ao hebraico, pega um israelense para falar, Vaierri, né? Coloca todo o R cultural, sai da garganta, né, que é o ré, um som de dois R's muito forte. Mas depois começa falando, então, esse Jacó viveu na terra de 17 anos, os dias de Jacó, os anos de sua vida foram 147. E aí, esses anos de vida que foram 147 é dado por uma outra palavra, que é Vaerri. Só que desde o R forte, que sai da garganta, é um H, mas não um H silencioso. É o H aquele que sai leve, né? Como português não tem, mas no inglês tem hero, que sai leve. E lá no mundo, lá o israelense, nascido e criado nessa língua, ele consegue pronunciar isso muito, somente o sefaradis, muito bem. Tá? Mas é uma nuance, né, em que as palavras são parecidas e apenas a diferença está na ênfase que a gente coloca através do esforço que vem da garganta, né, daqui, do fôlego, da garganta, que é muito difícil enfatizar. Então, a nuance entre ter 17 anos de convívio e ter 147 anos de extensão é muito pequena, porque é para mostrar que ele teve 147 anos de extensão, mas nem todos esses anos de extensão de tempo de vida foram vidas colocadas no tempo. Então, concluindo assim, tem o tempo de vida e tem a vida no tempo. E aqui a nuance, às vezes, passa, né, se a gente perceber, se a gente valorizar, aí a relevância do balanço para ver como que a gente lida com a vida no tempo, uma vez que o tempo de vida passa, querendo ou não, né, de modo inexorável. Então, seria apenas uma contribuição a mais aqui, agradecendo o estudo que a Ana abriu. Cláudia, é você mesmo. Bom saber com vocês.
Esse microfone a gente não está ouvindo. É outro. Melhorou? Melhorou? Ok, obrigado. Melhorou? Melhorou. Enfim, essa parte do perdão, né, que é a possibilidade que a gente tem até de mudar o passado, no presente, mudar passado e futuro. Então, linkando o que a Lorena e vocês falaram, acho que é importante do que a gente está vivendo, o balanço que a gente faz, e a palavra perdão logo me remete a Techuvá, né? Que é o que conecta, assim, me lembra do que a gente pode assumir das responsabilidades da nossa liberdade. Então, é bem que assim, precisa de bastante reflexão, né, essa questão do perdão hoje, do que a gente está vivendo, mas eu acho que de uma maneira geral, em termos do povo judeu, a gente tende ao perdão, né, assim, do Holocausto que foi vivido, não tem uma guerra com a Alemanha, por exemplo. Mas é sempre refletido, a gente está falando do macro, mas também tem o micro, né? O que a gente faz com o que fizeram da gente, como é que a gente muda, como é que a gente cria para frente alguma coisa mais potente do que aconteceu com o passado. Então, em termos de balanço, presente, passado, presente e futuro, eu acho que o perdão é uma pergunta, é uma pergunta-chave o que a gente faz, como é que a gente vive para frente, como é que a gente transforma o nosso presente num futuro melhor e também mudando o passado. Foi essa reflexão que eu fiz. Mais alguém na fila? Germano, não. Eu queria fazer uns comentários. Primeiro, agradecer a Ana Luísa, mais uma vez, por todos os tópicos levantados, e ao Sérgio, lógico, sempre. E eu queria citar até uma coisa que o Sérgio falou, se não me engano, no Shabat passado, que me lembrou, ao ler a Paraxá, né, eu me lembrei muito do que ele falou, porque Yaakov, ele junta todos os filhos, né, e fala para cada um das suas diferenças. Ele faz até um paralelo de cada um com um animal, e cada filho tem suas características, um é diferente do outro. Sérgio fala, acho que, se não me engano, foi no Shabat passado, né, que cada ser humano é um universo, né, que foi algo parecido com isso. Eu me lembrei disso, que cada um traz a sua contribuição e dentro das suas diferenças. Eu acho que isso é uma coisa também que o judaísmo valoriza, né? De que a diversidade das pessoas é um bem, é uma riqueza, não é uma fraqueza. Então, a gente entender que um é forte, o outro é estudioso, o outro é guerreiro, o outro sabe cozinhar bem, cada uma das características soma, né? A gente não diminui, a gente soma com o que a gente tem e com as nossas experiências passadas também. E aí, a respeito disso, eu queria fazer um comentário, né, sobre essa questão do que você estava falando de prever o futuro, né, de a gente conseguir controlar o futuro. Bom, segundo a Lorena, né, é importante dizer que essa bobagem, né, de tempo linear que a gente nasce, cresce, vai ficando velha, é tudo bobagem. Eu aprendi hoje com ela e estou levando adiante, né? Então, a ciência, a física e a religião já nos ajudaram a entender que isso tudo é bobagem. Eu não estou ficando mais velha, nem mais nada, né? Mas, quer dizer, enquanto a gente tem essa questão inexorável, até que o Sérgio falou, né, inexorável do tempo passando para nós fisicamente, né, essa relação com o tempo ela não é tão simples se a gente vai olhar a história. Então, a gente, ao mesmo tempo, não tem essa capacidade de predição no futuro, também não está tão longe do nosso passado assim. A gente estava lendo
no Sidur, né, das questões do Yam Suf, né, no Mar Vermelho. Quer dizer, tem uma questão de conflito no Mar Vermelho. Eu estou lendo no Sidur hoje de manhã, ao mesmo tempo eu estou lendo o jornal. Quer dizer, mesmo sem ter esse vínculo direto e literal do passado, futuro e do desenrolar da história do povo judeu, é impossível não ter um déjà vu, assim, não ter uma sensação de que algumas coisas a gente já conhece e pode crescer e trabalhar em cima delas, né? Questão da memória e da história, etc. Aí eu queria também aproveitar para fazer uma ponte com o que a Lorena falou, né, sobre o mundo acadêmico. A Cláudia também vive um pouco isso. É o seguinte: Yaakov não é um homem de sucesso, né? Ele tem inúmeros problemas. Ele tem um problema com o filho. Ele tem problemas de dinheiro, assim, de parnassá. Ele é obrigado a ir para o Egito para buscar alimentos para a família. Ele não é aquele estereótipo de homem de sucesso que tem aquela soberba realização, e a partir daí vai ser criado um povo, e eu sou enorme, grande e cheio de si. Então, de certa forma, né, quando a gente estuda, hoje, por exemplo, quando a gente estuda empreendedorismo, quando a gente estuda marketing, a gente estuda casos de sucesso. E pouca gente estuda casos de fracasso, né? O que são os casos de fracasso, no sentido de que isso aí não deu certo, em compensação, eu aprendi muito com isso. E essa resiliência, e essa capacidade de crescer e aprender e corrigir os rumos, né? É uma coisa que não é valorizada muitas vezes nessa nossa contemporaneidade, né? Hoje em dia a gente não valoriza tanto isso. A gente tem aqueles ideais e os influencers e os, né? Oi? O currículo só conta que vocês. Isso. Você não. Imagina. Não só tem o que você fez bem, né? Teus sucessos, né? O que não deu certo não tá lá, né? Você só põe lá os títulos que você obteve, a língua que você fala e é isso. É, O que deu errado não tá lá, né? e o que você aprendeu, muitas vezes é deixado de lado. Então, eu considero importante, né, a gente pensar essa história, né, de Yaakov como um homem que sofreu um bocado, teve que aprender com isso, mas foi capaz de passar muita sabedoria e conhecimento para os seus para sua linhagem, né? E construir um povo a partir dali, né? Isso é um ponto importante de criação do povo. E, ao mesmo tempo, né, a gente tem a história de Yosef, que é a resiliência em pessoa, né? Ele era arrogante, querido, um caçula querido, depois ele foi vendido, ele foi escravizado, ele foi explorado, ele ficou preso e ele se tornou um grande líder com conhecimento, etc., né? Vivência e foi capaz de ajudar todos, inclusive a sua família, e ter um ato de grandeza que também era perdoar todo mundo e se vincular de novo às suas raízes, à sua história. Então, eu acho que essa paraxá tem muito a nos ensinar nesse sentido, né? De que a gente não vive só com o estereótipo, né? A gente não vive só com aquela linha reta e simples que nos conduz sempre para frente, ao progresso, ao sucesso. A gente tem que olhar para trás, nem tudo que é bom é o que aparenta ser bom, e por aí vai. Muito bonito. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito da questão do tempo, que o próprio Sérgio colocou. Se a gente pensar, Jacó foi 147 anos que viveu e viu seus netos, né, os filhos de José e dos outros.
Já na Paraxá mesmo, ela coloca que José viveu 110 anos e viu os netos dos seus filhos, quer dizer, ele viu a terceira geração, né? Vamos dizer assim, vamos dizer. Chegou a ser bisavô, né? Se a gente pensar em termos de hoje. 110 anos, 147 anos, foge muito ao nosso universo atual, né? Mas vamos dizer assim, 110 anos está mais próximo de nós de hoje, né? Então, se a gente pensar também essa questão das estruturas familiares, em que você tem ainda, né? Hoje você tem avós muito novos, né? Os avós não são como eram os nossos avós, vamos dizer assim, né? A ideia da maioria de parte das famílias terem ainda avós ativos e às vezes até bisavós ativos, isso também faz um repensar, né? Das estruturas. Ao mesmo tempo que a gente tem pais bem mais velhos, às vezes, com filhos, mas você também tem esse outro lado, de pessoas que estão vivendo mais e estão podendo ver as suas outras gerações. Eu acho que essa questão do tempo, de você estar no passado e no presente, quando você tem também essas estruturas familiares, você também consegue estar mais próximo desses passados, né? E as pessoas mais velhas, de certo modo, elas veem naquelas crianças, né, vamos dizer assim, também de certo modo, um futuro, né? Quer dizer, não podem prever, mas elas têm a ideia de que aquela árvore, né, que foi, vamos dizer ali, plantada, né, ela está dando alguns frutos. Então, eu acho que quando a gente eu acho que são duas questões importantes nessa palestra também. A questão de se marca, né, a idade de Jacó e se marca a idade de José. Outra questão também é que o Jacó pediu e fez que eles jurassem que ele fosse enterrado na terra onde estavam, né, seus antepassados e tudo, e foi feito como é que se diz? Um grande sepultamento com várias pessoas, inclusive pessoal do Egito, todo mundo, né, levando o corpo para o sepultamento. Já José, ele ficou no Egito e iria ser levado só quando saíssem do Egito. Então, de certo modo, também, vamos dizer assim, a gente fala, a gente não. A próxima porção, né, que é chamar tudo, que já vai se tratar da questão do êxodo e tudo mais, ela, de certo modo, já está, vamos dizer assim, dado uma ideia inicial, né? Do que vai acontecer. E eu acho que isso também se remete a essa ideia de tempo, né? Porque o tempo faz parte das nossas. A gente não consegue nos conectarmos sem. A gente se conecta com o espaço, com as pessoas e com o tempo, né? Eu acho que relação é espaço, tempo e inter-relação de todos nós. Isso. Obrigada, Ana. Essa foi o fechamento. Germano. Antes do Germano falar, eu vou fazer só aqui uma provocação para ajudar. Há 2 semanas atrás, eu fui fazer a visão da Paraxá e peguei uma leitura do Rabino Sacks, que ele falava que Yosef era um exemplo de resiliência na qual o povo judeu podia se inspirar. Aí o Germano me corrigiu e falou que nós éramos descendentes de Judá e não de Yosef. E eu queria te dizer que o Rabino Plauto fala a mesma coisa dos comentários dessa paraxá. Quero agradecer a Ana Luísa. Eu estou brincando, foi uma brincadeira. Eu vou fazer só um pequeno detalhe, é que Baexia viveu, né? E eu vou para Tará. E aí me chamou a atenção que eu estou aproveitando um estudo do professor Leibo, que ele escreve no Aceitando o Jugo do Céu, ele aborda a Tará de Paraxá, de Vaixi, no que diz respeito à morte de Davi. Quem é o verdadeiro Davi?
governou com justiça, governou temente a Deus. Existe uma contradição entre a imagem de Davi, um grande penitente, e a imagem de quem carrega a função de rei, em outras palavras, aquele que é guiado pelos interesses do Estado. Eu vou tentar trazer essa mensagem para os nossos dias. Quem governa consegue ter esse equilíbrio de decisões complexas. Rei Davi, no fim da vida, quando ele, nas suas últimas palavras para o rei Salomão, ele manda, de uma certa maneira, eliminar alguns adversários. Fazendo a comparação com Jacó, ele quando fala com os filhos, ele fala num ambiente, eu vou dizer, de paz. É difícil a gente, no leito de morte, imagina o rei Davi, num ambiente bastante de conflitos, não ter essa ideia de como manter o poder, deixa eu dizer assim, infringindo em algumas regras que nós respeitamos tanto. É isso. Você quer falar um pouco mais sobre isso? Não quer falar um pouco mais sobre isso, assim, para ficar um pouco mais claro? Não, eu não... Assim, Bom, o que eu posso dizer que para mim, escrito para mim, é comparando Jacó, que tinha o poder ou a força governamental, mas nos seus dias finais prevê o fim dos seus dias enquanto o rei Davi, que utilizou a força e o poder governamental, revelou nos seus dias finais ser um homem no qual os interesses políticos estão ao lado dos seus grandes objetivos. Davi teve muitos filhos. Contudo, as últimas palavras de Davi são dirigidas apenas a um dos seus filhos, Salomão. Tendo como pano de fundo um reinado contestado, mais de um dos filhos de Davi procura governar após a sua morte, e a escolha de Salomão por Davi como destinatário do seu discurso de despedida significativa. O testamento sangrento de Davi, que há pouco mais na história francamente contada da vida e do reinado de Davi, que prejudica tão seriamente sua reputação, enquanto a mancha seu caráter revelada por um sinal, recomendação a Salomão. Essa mancha está fixada na ordem de Davi para acabar com Joabe e Time. É duro você, no leito da morte, dizer que você tem que eliminar os adversários, mas é isso que fica. Como um desejo do leito de morte, era algo que Salomão se sentira obrigado a realizar, o que de fato ele fez. Como esses últimos pedidos se enquadram no caráter de Davi, um homem temente a Deus e compositor de salmos, várias tentativas foram feitas por intérpretes tradicionais para desculpar de alguma forma o rei moribundo. não sei se alguém mais quer falar. Não, só para. Eu estou pensando aqui, Germano, você trouxe, né, também aqui a Raftará com os dias finais de Davi, e a gente viu na porção da Torá os dias finais de Jacó. Jacó. Duas pessoas como é que se diz? Que deixaram legados, mas que fizeram nas seus derradeiros tempos, né, nos seus últimos tempos, proposições diferentes, né, vamos dizer assim. Não, diferentes, mas nem tanto, se a gente pensar. O Jacó falou para os seus filhos, né? Mas os seus filhos deram, né, deram origem às 12 tribos. O Davi falou enquanto coletivo, né? Vamos dizer assim, né? Ele não se armou enquanto
pelo menos pelo que eu entendi que você colocou, não como indivíduo, né? Indivíduo particular. Ele colocou à frente do indivíduo a questão do coletivo, né? Do estar coletivo, né? Então, eu acho que faz a gente pensar no seguinte modo: os momentos finais de cada indivíduo retratam, de certo modo, às vezes, você teve uma vida toda por um caminho X e nos seus últimos momentos você causa perplexidade às pessoas à sua volta, né? Você age de uma maneira, mas você está ali, você tem a liberdade de você agir. E será que são esses momentos que é o que você quer? É o que a gente não sabe, né? Será que esses momentos são o que a pessoa, o que se quer deixar? Eu acho que são reflexões que a gente pode não parar aqui de pensar. Eu acho que pelo avançado da hora, a gente vai dar uma parada por aqui. Mas eu queria fazer um último comentário em relação ao que o Germano falou, sobre esse momento final, né? Acho que muito se comenta sobre essa paraxá em relação ao momento final da pré-falecimento, né? E como ele pode gerar essas situações, né? É a última chance que você tem de dar o seu recado, né? Então, Davi fez de um jeito, Yaakov fez de outro, mas você está ali pressionado pela palavra que a gente já falou aqui hoje várias vezes, a questão da inexorabilidade, né, do tempo. Aquela situação é inevitável e ela vai acontecer e você dá conta da sua finitude. Mas eu queria, para isso, assim, trazer um pouco do humor que o André Sena colocou na comunicação da Ari sobre a questão da finitude, né? Ele trouxe um sambinha, que é ótimo, que é sobre os últimos momentos de um sambista, né? E que a Elis Regina cantou a música do Cartola, do Baden Powell, que é Quando eu morrer, me enterre na lapinha, calça culote, paletó, almofadinha. Quer dizer, qual é o legado, qual o seu último recado? E o último recado do sambista é esse. Ele não quer ir para Mearata Marpelá, ele quer ir para Lapinha. Então, vale a pena ler, porque é muito divertido, muito bom. Então, Shabbat Shalom para todo mundo, obrigado aos nossos presentes e os nossos virtuais presentes. Beijos para todos. Não, só para finalizar, eu acho que esse tema da finitude, se a gente pensar a partir desse texto da Torá, né, a gente tem na história, como é que se diz, das sociedades, grandes homens que pensaram nos seus momentos finais em como seriam como é que se diz, esse momento, né, esse ritual de sepultamento e de tudo. Aqui mesmo no Brasil a gente tem várias personalidades, então é um tema que eu acho que faz a gente pensar na finitude e nos últimos momentos de cada um. Eu quero aqui agradecer a todos vocês, tá? Em especial ao Vitor pelo convite e pelos comentários de vocês. Obrigado, Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Obrigado, Ana. Encerramos a transmissão. Shabbat Shalom para todos. Obrigado. Shabbat Shalom, Shana Tová.